Léo de Almeida Neves nasceu em Ponta Grossa, Paraná, em março de 1932, filho de Noêmia Almeida Neves e Francisco Fay Neves. Advogado e economista, exerceu o jornalismo no extinto Diário do Paraná, assim como outros órgãos da imprensa. Foi presidente do Diretório Municipal do antigo PTB durante 5 anos e secretário-geral por 9 anos. Também foi um dos vice-presidentes e secretário-geral deste partido a nível nacional durante a gestão de João Goulart. Como deputado estadual, foi o autor da lei que criou o Instituto de Previdência do Estado, o IP. Anos mais tarde, Almeida Neves presidiu o MDB de Curitiba e foi vice-presidente do PMDB do Paraná. Em 1966, elegeu-se deputado federal mais votado do MDB do Paraná. Ocupou diversos cargos públicos, entre eles a diretoria da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil e a presidência do Banestado. Atualmente, exerce atividades em São Paulo como executivo da Companhia Cacique de Café Solúvel, é suplente do senador Roberto Requião e é articulista da Gazeta do Povo. Este é Léo de Almeida Neves, nosso convidado de hoje na Sala Exclusiva. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. O nosso convidado dessa noite, além de tudo que a rápida biografia já contou, é uma figura que tem participação ativa, efetiva na história política administrativa do Paraná. Ao longo de muito tempo, atuou e vem atuando com muita firmeza nas questões que envolvem a nossa terra e a nossa gente. Boa noite, Léo de Almeida Neves. Boa noite, Inês. Boa noite, Silvio. No comando do programa conosco, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastiani. Léo de Almeida Neves, essa figura que o Enéas falou, um homem atuante na política paranaense, exerceu diversos cargos. Mas jovem ainda entra no primeiro partido político, era o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. E entrou jovem. E nós queremos saber do Léo, como é que você foi ingressar na política? Qual foi o caminho que você trilhou para ingressar na política e no Partido Trabalhista Brasileiro? Bom, na verdade, eu acho que já como estudante do primário, eu vivi na época do governo Getúlio Vargas, que era um governo de muito nacionalismo, de muito civismo, de muito patriotismo. Eu fui articulista num jornalzinho que a gente tinha no grupo Júlio Teodorico, lá em Ponta Grossa. Posteriormente, já no Colégio Estadual, Regente Feijó, também a gente procurou defender teses relacionadas aos estudantes, de interesse dos estudantes. E a redemocratização do país, em 1945, ocorreu quando eu estava com 13 anos. E acompanhei bastante os fatos políticos daquela eleição presidencial. E fui criando gosto pela atividade política. Mais tarde, aí pelos 16 anos, eu estudava em Curitiba, nessa altura, no Colégio Estadual do Paraná, e morava ali na Monsenhor Celso. Tinha uma pensão ali, Mendes, perto onde é as casas pernambucanas hoje. E a sede do PTB, a chamada sede das Goteiras, era na Praça Tiradentes. Uma ocasião, era o 29 de outubro, e o PTB fazia uma reunião para comemorar no sentido do repúdio, a deposição de Getúlio Vargas, que aconteceu em 29 de outubro de 1945. Vargas convocou as eleições, mas os militares, na época, entenderam que ele deveria ser afastado e obrigaram a se afastar. Ele se refugiou lá em São Borja e foi eleito, naquela eleição, senador por 2 estados, São Paulo e Rio Grande, e deputado federal por 8, pelo PTB. Bom, mas eu estava na janela lá da pensão e eu olhei e tinha um movimento policial. A polícia, naquela época aqui no Paraná, combatia muito o PTB, o trabalhismo, que era considerado meio subversível. Eu vi aquele negócio e tal, e a sede lá em cima, e agitado o movimento, eu vou para lá. E fui. Entrei lá na reunião, né? Tinha 16 anos, eu creio, na época. E fiquei olhando, etc. Daqui a pouco o Júlio Rochavé, que era o presidente do diretório municipal, fica ali a palavra. Eu peço a palavra, senhor presidente. E fiz um discurso e tal, a favor do Jean Getúlio, e criticando o governo da época, o governo Dutra. E o pessoal gostou ali, os homens do PTB, daí o Gamaliel Bueno Galvão pediu a palavra, senhor presidente, precisa me convidar esse jovem aí para entrar no PTB e tal. E está convidado para entrar. E aí entrei.
Aquela noite mesmo me tornei membro da Mocidade Trabalhista, que mais tarde vinha até a presidir no estado do Paraná. Então foi assim, um negócio espontâneo, um arrobo, e uma data expressiva, e assim eu ingressei no Partido Trabalhista Brasileiro. E seu conhecimento com Souza Naves, como é que foi? Aí que tá, então eu fiz uma carreira dentro do PTB, meio meteórica, vamos dizer assim, né? Porque em seguida o Getúlio se elegeu presidente da República, em 1950. Daí sim, com 18 anos, acadêmico de Direito, na época, calouro de Direito, primeiro ano de Direito, talvez o maior comício que se realizou em Curitiba, proporcionalmente, sem dúvida, o maior comício proporcionalmente à população, que foi aqui na Avenida João Pessoa, da sacada do Brás Hotel, que houve o comício, e a multidão se espalhou por todas as ruas. Com a presença de Getúlio. Sim, com a presença de Getúlio, e aconteceu este comício no dia 18 de setembro de 1950, que era aniversário da Constituição de 18 de setembro de 1946. Então os estudantes da época, a UP da época, etc., quis organizar um movimento, o pessoal do Hugo Simas, de fazer inclusive um enterro simbólico do Getúlio, porque o Getúlio não teria assinado a Constituição e teria sido ditador. Então alguns setores estudantis ligados ao DN queriam fazer uma grande manifestação contra o Getúlio. E foi um episódio até que eu tive uma participação, considero muito importante. Eu fui à reunião deles, uma reunião que eles iam organizar o movimento, eu sou estudante de Direito, fui à reunião. E lá argumentei até 2, 3 horas da manhã que ia ser uma catástrofe se eles quisessem fazer qualquer coisa, porque o povo era, naquela época, apaixonado pelo Getúlio. Realmente foi um comício extraordinário e qualquer manifestação ia ocasionar, talvez, até distúrbio seríssimo. Tanto assim que no comício houve algum distúrbio e naquela época tinha uma república de estudantes no Hotel Majestic, ali na hoje Boca, e os estudantes arrebentaram as janelas os estudantes, o povo arremessou o que podia, sapato, sombrinha, não sei lá o quê, contra os coitados que não tinham nada que ver, mas criou uma exacerbação. Mas nesse dito comício, eu fiz o meu primeiro discurso no grande ato público, representando os estudantes e saudando o Getúlio Vargas, 18 de setembro de 46. Bom, daí em seguida... De 50, desculpe, em 50. E em seguida veio claro, conhecia o Souza Naves, ali no comício, e o Coronel Barcelos, Alcides Amaral Barcelos, grande figura. Era major do Exército na época, mas era getulista, então major... Nós tínhamos uma segurança, a segurança do Getúlio era feita por nós, estudantes, e por jovens recrutados pelo major Barcelos, que era da ativa, mas organizou. Porque eu me lembro que rasgaram o meu paletó, o povo queria abraçar o Getúlio, queria chegar no Getúlio. Era uma empolgação, um entusiasmo popular que nunca mais se repetiu, no meu modo de ver, no Brasil. Mas daí, conhecendo então o Souza Naves, já nessa oportunidade, etc., e o Júlio Xavier, que era do Municipal, o Naves já me convidou para a chapa do diretório regional. Então eu, bem jovem, bem com 19 anos, 20 anos, já era membro do diretório regional do PTB. E daqui a pouco, 21, 22, sei lá, já virei secretário-geral. E daí o Naves era o presidente, a gente ficou muito amigo, tivemos um relacionamento muito estreito. Foi uma figura de homem público que eu admirei muito, foi um exemplo para mim, de homem de político honesto, correto, trabalhador, né, que se dedicava ao povo, não só coletivamente, nas grandes casas populares, mas também individualmente. É um grande mestre em política, né? Exatamente. O Solano, ele não deixava de responder um pedido nem que ele não pudesse atender, de uma pessoa, de um cidadão, por mais humilde que fosse. E nas causas públicas, ele foi inclusive presidente nacional, ele foi vice-presidente nacional do PTB, o João Goulart era o presidente, o João Goulart se licenciava, ele assumiu por mais de uma vez a presidência nacional, principalmente depois, em 54, quando o João Goulart perdeu a eleição para senador no Paraná, no Rio Grande do Sul. E o Alberto Pasqualina, esse grande teórico do trabalhismo, perdeu para governador no Rio Grande do Sul. Veja que coisa interessante, Getúlio morreu, né, suicidou-se, no dia 24 de agosto de 1954. No mesmo ano aconteceu a eleição de governador e senador no Rio Grande do Sul. O PTB concorreu com o Alberto Pasqualini, que era um homem quimicamente puro, um cidadão de uma cultura, de uma honestidade total, e o João Goulart, que era senador, com o Rui Ramos, companheiro de chá, perderam a eleição. O povo escolheu outro. Aliás, isso é democracia. O João Goulart se aborreceu, foi embora para o Uruguai, o Souza Naves assumiu a presidência do PTB, carregou o partido, depois trouxe o João Goulart de novo para ser vice do Juscelino Kubitschek em 55, quando se elegeu Juscelino presidente, que aliás fez um grande governo, né? E João Goulart vice, que formou essa dobradinha, essa aliança
E à época, a eleição, o vice era eleito por voto direto. Sim, o que é correto. O vice deve ser... É independente. Deve ser eleito por voto direto. Aliás, eu também acho que suplente de senador, e eu sou suplente de senador, do senador Roberto Requião, eu acho que suplente também deve ser eleito pelo voto direto. Porque ocorre o seguinte hoje, é bom a gente falar do passado e falar do presente também. Hoje, na composição do Senado Federal, quase a metade dos senadores é de suplente, constituído de suplentes. Não votados. Não votados. Porque o senador eleito, depois é eleito governador, vai para o ministério, o suplente assume. E geralmente esses suplentes de senador, principalmente nos estados do Nordeste e do Norte, são homens muito ricos. Eles são escolhidos suplentes para financiar a campanha do candidato a senador. Então se elege o senador e os suplentes depois assumem na base do dinheiro e vão defender interesses lá no Senado, muitas vezes conflitantes com o senador dos quais ele era suplente. Certo. E desse particular, merece louvores e encômios o senador Roberto Requião, que escolheu para suplente Nivaldo Krieger e eu, sem essa conotação completamente o contrário desse tipo de conotação. Mas, enfim, o senador, e é bom lembrar... Eles entraram com o nome porque dinheiro não existia. Exatamente. Aliás, é bom lembrar também que o Ernesto Faria, quando foi senador, também foi eleito senador com voto. Exato. Ele foi votado, então, e aí ficou suplente para depois assumir o lugar do Eu ia vice. lembrar até que o Ernesto foi eleito, na época, suplente, foi o segundo mais votado, aliás, com meu voto, muito me honrou dar esse voto na época. E também o Fernando Henrique Cardoso, o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando assumiu o Senado, ele assumiu porque foi eleito Franco Montoro, mas ele foi o segundo. Então isso permitiu que ele depois assumisse o Senado, tivesse uma boa atuação do Senado, e isso abriu caminhos para ele ser presidente da República, inclusive. Mas enfim, o suplente de senador deve ser votado, como o vice-presidente da República deve ser votado. Eu acho isso mais correto. Então aconteceu isso, o Juscelino foi eleito presidente em 55, o João Goulart vice. Depois, em 60, também tem essas coisas do vice ser votado. O que aconteceu em 60? O Jânio Quadros se elegeu presidente, mas o Marechal Teixeira Lott, que era o presidente da chapa do João Goulart, perdeu. E foi eleito o vice do Lott, com o Jânio. Então, muita gente votou no Jânio, né? Jânio e Jânio. Então se elegeu o Jânio Quadros e o João Goulart vice, que era oposição ao Jânio Quadros. Certo. Então isso também causou algum problema, embora os dois se relacionassem até bem no exercício das funções. E quando o Jânio tentou dar aquele famoso golpe, né, da renúncia, ele deu até uma missão oficial ao João Goulart para ir até a China comunista, do Mao Tse Tung ainda na época. E o João Goulart estava em plena China comunista quando o Jânio renunciou à presidência da República, que na verdade não foi renúncia, foi um golpe que não deu certo. Você falou em 60, vamos lembrar em 58 que você foi candidato a deputado estadual pelo PTB. Mas eu quero lembrar também uma semelhança interessante de você com o Naves. É importante isso. Você foi diretor, o Naves foi diretor da cadeira agrícola do Banco Brasil, você também foi diretor. O Naves foi presidente, vice-presidente e assumiu a presidência do PTB Nacional, e você também foi vice-presidente e assumiu a presidência também do PTB Nacional. É uma semelhança que nós queremos chegar, mas é só isso que eu queria afirmar aqui, nessa noite, aqui na sala exclusiva. A sua vida partidária, Léo da Medina Neves, na verdade, se resume a dois partidos. O Partido Trabalhista Brasileiro, o antigo, o anterior, Sim. Antes da Revolução, da ditadura, e depois o MDB, PMDB, onde permanece até hoje. Não é? Mas teve uma vida partidária, uma militância partidária intensa. Durante tantos anos foi da executiva do partido, foi presidente do partido, depois no MDB também presidiu o partido, mas a coisa se concentrou, na verdade, nessas duas siglas partidárias. Há um fato, e eu vou até roubar isso do Silvio, a nossa memória aqui é o Silvio Sebastiani. Ele registra todas essas coisas, mas eu vou entrar nisso aí, Silvio. O Léo da Medina Neves teve, isso é registro histórico, o jornal pode não contar, a história pode não registrar formalmente em letras, mas por duas ocasiões, na vida pública do Paraná, o Léo da Medina Neves esteve prestes a ser candidato a governador, e nas duas ocasiões
candidatura bem posta, bem alinhada, bem alavancada perante a população, perante o eleitor. Na última vez, porque na ditadura foi cassado às vésperas da eleição. E na primeira vez, porque o seu partido, o PTB, o retirou da disputa e foi apoiar um outro partido na figura do Bento Munhoz da Rocha Neto, que acabou perdendo a eleição. A convenção foi na Câmara Municipal atual, Câmara Municipal de Curitiba, em 65 a convenção, né? E houve uma pressão militar muito grande naquela época, eu me recordo bem, que aliás tinha um coronel na época, general, hoje talvez, e ele chamava os convencionais do lado, no cantinho, isso eu vi, e falava, olha, não pode votar no Léo, se tiver o Léo for candidato, não tem convenção, não tem eleição, não tem nada. Tem que votar aqui no outro candidato, que é o doutor Bento. Isso no dia da convenção, lá dentro da Câmara, hoje a Câmara Municipal de Curitiba, que eu presenciei. Eu vi esse coronel falando com alguns convencionais. É isso que eu queria só afirmar nesse dia. Como é que foi esse episódio? Bom, na verdade é o seguinte, eu fui diretor do Banco do Brasil no governo João Goulart de 61 a 64. Nessa época, a carteira de crédito agrícola industrial do Banco do Brasil era o único instrumento dos agricultores e pecuaristas do Brasil inteiro para ter acesso ao financiamento a juros baixos e prazos longos. Mais tarde, os bancos privados passaram a atuar nessa área e os bancos estaduais. Mas nesse período era só o Banco do Brasil. Então o cargo, a função, tinha muito prestígio, né, perante somente a área agrícola. E o Silvio lembrou muito bem, o Souza Naves tinha sido diretor do Banco do Brasil no governo do Juscelino Kubitschek, e isso ensejou ao Souza Naves ser o senador mais votado do Paraná, em 58, somando a votação dos outros dois, que eram duas figuras importantíssimas aqui do Paraná, que era o coronel Paula Soares e o do PSD, José Munhoz de Mello. Dois homens de muita reputação, de grande prestígio. Souza Naves somou os dois e multiplicou por 2. Fez mais do dobro da votação dos dois somados. Muito bem, e estava virtualmente eleito governador, não é, na eleição de 1960, quando ele, naquela homenagem que recebia no Morgenal, na Sociedade Morgenal, dos seus colegas de instituto, ele teve um infarto fulminante e morreu. E isso ensejou a ascensão do Ney Braga para governador. Foi no dia 12 de dezembro de 59, quer dizer, exatamente, menos de um ano antes das eleições. Exatamente. O Silvio tem uma memória especialíssima, é 12 de dezembro de 59. Bom, então o Souza Naves morreu e eu até escrevi, está no meu livro, no livro aí que a gente editou, Destino do Brasil, Potência Mundial, tem lá o seguinte: a morte de Souza Naves mudou os destinos da política do Paraná e do Brasil. Do Paraná porque permitiu abrir o caminho para o Ney Braga se eleger governador. E do Brasil porque o Souza Naves tinha uma grande ascendência sobre o Jânio Quadros. O Souza Naves trouxe o Jânio para ser candidato, desculpa misturar os assuntos, depois trouxe o Jânio para ser candidato a deputado federal pelo Paraná em 58. O Jânio era governador de São Paulo, pelo PTB, e foi mais votado da chapa. Então, o Jânio Quadros tinha um grande respeito pelo Naves e uma amizade pessoal pelo Souza Naves. Souza Naves, governador do Paraná, jamais o Jânio renunciaria, porque consultaria Souza Naves, e o Souza Naves não deixaria de fazer essa estultice que quase colocou o Brasil numa situação de guerra civil. Muito bem, mas enfim, o cargo de diretor do Banco do Brasil dava prestígio inequivocamente. E eu fui diretor de 61 a 64 e, modéstia à parte, na época, granjei um bom prestígio a nível de Paraná. Eu tinha, na ocasião, 33 anos, né? E eu não tinha idade para ser candidato a governador, porque a Constituição exigia 35. Então a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou uma emenda, que era chamada Emenda Léo, que aliás era de autoria do Aníbal Cury, mas foi aprovada por unanimidade, em 2 anos consecutivos, reduzindo o limite de idade para 30 anos, para permitir que eu fosse candidato. Era a Emenda Léo, porque só se dirigia para mim. Mas era democrática, porque eu deveria ter o direito de concorrer, porque restringia a presença de um cidadão numa eleição por uma questão de idade. Bom, aprovaram a lei, mas em 64 veio o golpe militar. Eu, evidentemente, saí do Banco do Brasil, mas como meu nome estava colocado como candidato a governador, já na ocasião, disputando dentro do partido com 2 figuras excepcionais,
que era o Maurício Oliveira e Silva, que era ministro do Trabalho, e o Nelson Maculan, que era presidente do extinto antigo Instituto Brasileiro do Café. Nós três, dentro do partido, disputávamos, mas eu creio que, pelo fato de ser secretário-geral do partido e ter um contato muito estreito com os diretórios, eu seria escolhido. Eu tenho essa convicção, porque realmente eu tinha o domínio da máquina partidária. E que escolhe candidato é a máquina partidária. Bom, mas aí veio o golpe militar de 64. Muitas cassações, o Maurício Oliveira Silva foi para o exílio, foi cassado. E isso criou, dentro do próprio partido, um ambiente de tranquilidade. Eu não tinha o que temer. Fiz, modéstia à parte, um bom trabalho, a CESIM, uma comissão de inquérito que o governo fez na época, a Revolução fez no Banco do Brasil, concluiu por encômios a nossa administração. Fui homenageado por funcionários do Banco do Brasil, depois de ter saído, em plena ditadura. Então, eu não tinha o que temer, eu sou candidato. E fui para a convenção. Mas foi um ambiente de terror na convenção, isso que o Silvio relembrou. Realmente, havia pressão militar e muitos companheiros estavam atemorizados. Medo de cassação. O José Hermílio de Moraes, que era presidente do Diretório Nacional do PTB, eu era secretário-geral, o Zé Hermílio já tinha se comunicado comigo por telefone e tal, manifestado o apoio à minha candidatura. E veio presidir a convenção? Veio presidir. E ele era um homem forte, não só politicamente, era senador do Pernambuco, mas todo mundo sabe, ele é dono aí do Votorantim, é o homem mais rico, talvez dos mais ricos do Brasil. Então, mas um homem muito nacionalista e com uma visão de interesse público excepcional. E ele veio presidir a convenção. O que fez o Zé Hermílio para mostrar apoio ao meu nome? Foi me visitar, eu morava na Pedro, tinha subido 2 lances de escada, ele já tinha mais de 70 anos, subiu 2 lances de escada, e foi lá me visitar para manifestar de forma bem flagrante apoio ao meu nome. Porque o velho queria que a gente saísse candidato. Bom, na convenção, o Inés estava lá, o Silvio, eu tive apoio da época, pessoa mais jovem na época, figuras muito importantes do partido, mas a convenção decidiu pela coligação. Com um nome ilustre também, que era o Dr. Bento Munhoz da Rocha Neto, que nós apoiamos, não perdeu a eleição daí, por Paulo Pimentel, um homem de qualidades. Mas a tese da candidatura própria, não cheguei a ser votado, né? Foi votada a tese da candidatura própria. E foi derrotada. Nós fizemos 1/3 da convenção. Mas foi na base realmente da pressão militar, do medo, e muita gente apavorado, talvez imaginando que pudesse ser cassado. Eu queria correr todos os riscos, achava que não tinha por que ser cassado, né? Que tinha o direito de disputar a eleição, e se disputasse, talvez tivesse sucesso, não sei, aí o povo ia decidir. Mas realmente ocorreu o que o Inés mencionou. O próprio partido, aqui do qual eu era secretário-geral, tinha uma força grande, por medo, talvez por sabedoria política, não sei bem porquê, preferiu a coligação e o Dr. Bento foi escolhido e depois perdeu a eleição com uma outra figura também ilustre, um homem de grandes qualidades, que é o Dr. Paulo Pimentel, certo, que foi eleito governador. Certo. É isso, Silvio? É isso, não. Para provar tudo isso, só um minutinho mais, para provar tudo isso, em 66, quando você foi candidato a deputado federal pelo MDB, né, você foi o mais votado do Paraná, do MDB, e perdendo o candidato da Arena, evidentemente, por 1000 votos só, que foi o João Paulino, né? Exatamente. E você fez e quase, final quase 50 mil votos. E não suspeito o final da apuração, né, Silvio? Hein? Porque eu fui o mais votado durante todo o período da apuração, inclusive a imprensa do Brasil inteiro vinculou isso. E lá nos finalmente da apuração, surpreendentemente, o João Paulino, aliás, meu amigo, gosto muito dele, ficou com alguns poucos votos abaixo que a gente. Apesar do bico de pena, Léo da Almeida Neves foi deputado estadual e depois deputado federal. Aí a ditadura sobreveio o AI-5, a cassação. Como deputado federal, ele organizou o MDB no Paraná, né? Foi presidente. É uma coisa que a gente pode até comentar um pouco, se houver tempo nesse bloco ou no outro, não sei. Vamos lá. Isso é muito importante que o Silvio está relatando. A gente teve a oportunidade de ser, então, o mais votado do Paraná, do MDB, e, sei lá, tenho minhas dúvidas se não do Paraná, uns 50 mil votos na época. Em Curitiba, de cada 10 eleitores, um votou em nós, em mim, na época. A gente fez aqui 20 mil votos com o eleitorado muito menor, isso em 66. Bom, daí a gente foi designado para organizar o MDB, o que era muito difícil. A gente ficou só com um vereador na Câmara, que era o nosso Arlindo Rivas Oliveira, essa figura extraordinária do nosso partido. De 20 vereadores na época. Nós organizamos um diretório. O Inés Faria foi candidato a vereador, se elegeu brilhantemente, eu acho que começou ali a sua carreira de
só de vitórias. O Enéas é um vitorioso. O povo sempre deu a ele a consagração e o voto que ele tão bem merece, e ele exerceu brilhantemente todas as funções como deputado federal, como vereador, antes como senador. Mas, na verdade, aquela organização do MDB foi difícil. Mas eu tive o apoio e a colaboração inestimável, porque eu estava mais em Brasília. Quem carregou pedra mesmo, fez o grande trabalho da regimentação, foi o Silvio Sebastiani, que foi eleito secretário-geral. Eu era presidente, ele era o secretário-geral desse diretório municipal. Porque na época, com o temor da ditadura, com o pavor dos militares, com as restrições das atividades públicas, e só tinha dois partidos, a Arena para apoiar o governo e o MDB para fazer uma oposição meio consentida, então não era fácil organizar um partido. Mas nós organizamos, graças ao trabalho do Silvio, e depois, quando eu fui cassado pelo AI-5 em 13 de março de 69, o Silvio assumiu a presidência do partido e a exerceu em um período dificílimo, onde companheiros eram presos, né, ele visitava essa gente lá onde estava, na penitenciária, em outros lugares, e deu uma assistência extraordinária aos companheiros perseguidos. Então, o Enéas teve um grande papel na política do Paraná, na política do MDB, da representação parlamentar, mas eu queria destacar o trabalho do Silvio, que foi um corajoso, um intrépido na luta em favor da democracia e desses companheiros. Legal. Na verdade, ancorou aquele MDB em formação, né, gestação do MDB, e sob essa saraivada de pressões de toda a natureza e de todo tipo. Relembra bem o Léo. Claro, com o seu apoio inestimável, né? Que você na época era vereador, né? Foi eleito e exerceu um belíssimo papel dentro do partido pela Enéas. De um vereador nós elegemos 7. Sim, daí elegemos de 7, 21, né? Naquela memorável eleição, sem recurso e tal, conseguimos eleger. Isso foi quando mesmo? Foram os vereadores de maior 68. 68. Foi os vereadores de maior expressão da Câmara Municipal de Curitiba, que está aí a prova. Maurício Frutti, Adail Sprangpassos, o Enéas Faria, Adalberto Daros, Ademar Bertoli, Harold Armstrong, quer dizer, acho que não esqueci nenhum. Arlindo Ribas. O Arlindo foi reeleito. O Arlindo foi vereador 6 vezes pela Câmara, foi um ilustre vereador do MDB. Aliás, lembrar bem, o Léo já lembrou, que o Arlindo, na época, foi o único vereador que era de outros partidos que ingressou no MDB. De 20 vereadores, só o Arlindo que entrou no MDB. Todos os outros 19 foram para partidos do governo, foram para a Arena. Não? Isso é bom que registre na história política de Curitiba. Nós vamos para o intervalo. É uma pausa breve e voltamos em seguida com uma sala exclusiva e a presença do nosso convidado essa noite, Léo de Almeida Neves. Voltamos com sala exclusiva e o nosso convidado essa noite, Léo de Almeida Neves. No bloco anterior, nós falávamos da história política do Paraná, que em tantos momentos se confunde com a história pessoal de Léo de Almeida Neves. Mas para concluir isto e entrarmos em outros assuntos, nós falávamos de uma candidatura a governador frustrada. Houve uma segunda oportunidade, onde se preparava, e bem alentadamente, a candidatura do Léo ao governo do Estado. Isto, a eleição seria em 1970, Léo. Exatamente. E acabou não acontecendo a eleição. Realmente, aí eu vinha embalado por aquela eleição excepcional para deputado federal em 66, em que a gente conseguiu a votação no Paraná todo, todos os municípios praticamente, e em grande número deles o mais votado do MDB. Bom, e respaldado pelaquela atuação anterior no Banco do Brasil, fomos para a Câmara Federal. Então tínhamos uma responsabilidade como deputado federal, mais votado, de trabalhar, de atuar. Então eu fui muito bem assessorado pelos companheiros aqui do Paraná, na época, pelo Enéas, pelo Silvio. O Silvio era secretário-geral, já disse, do MDB, e ficou uma espécie de ponta de lança da minha atuação política aqui em Curitiba. Era o meu representante, vamos dizer aqui, que contactava os outros companheiros e tudo. E lá na Câmara, então, a gente teve uma atuação, modéstia à parte, na época, muito forte e com repercussão na imprensa nacional. Eu de ter página inteira de pronunciamento meu publicado pelo Correio da Manhã da época, pelo Jornal do Brasil. Enfim, a imprensa agasalhou muito a nossa atuação. Eu fui presidente da CPI das multinacionais. Foi uma época importantíssima da vida pública brasileira, porque naquela ocasião, com a atuação do Roberto Campos e do Bulhões na economia, provocaram uma recessão. O empresário brasileiro enfraqueceu-se e as empresas estrangeiras abocanharam muitas empresas brasileiras a preço vil. Então organizou-se uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, chamada das multinacionais,
na Câmara Federal, que eu tive a honra de presidir. O José Hermílio de Moraes, que era senador, ele pediu para depor nessa CPI e fez um dos melhores pronunciamentos que a CPI ouviu. Por sinal, que eu queria fazer um parênteses, e acho absurdo que o Senado Federal ainda não tenha imprimido os discursos do senador José Hermílio de Moraes. Quero de uma linha nacionalista em favor da exploração do subsolo brasileiro, contra a influência do capital estrangeiro, e ele foi muito perseguido pelo regime militar. O regime militar acabou economicamente com o Ricardo Jafé, com o Fernando Gasparian, grandes empresários da época, com o presidente da Paner, que agora me foge o nome, que ela foi inclusive fechada, a maior empresa de aviação do Brasil na época. E o Zé Hermílio de Moraes, era muito forte, eles não conseguiram liquidar. Mas ele foi obrigado a se desfazer da maior reserva florestal de pinheiros do Brasil, que era aqui no oeste paranaense, próximo a Cascavel, porque onde ele ia implantar a maior indústria de papel do mundo. Ele foi obrigado a vender isso, repartir aquilo e vender, para poder resistir à pressão econômica do governo, que ele tirou crédito, que depois impôs ônus fiscais, etc. Bom, mas enfim, na Câmara Federal, outra participação que a gente teve importante foi na CPI da energia nuclear, Comissão Parlamentar de Inquérito da Energia Nuclear, ao lado de Aureliano Chaves, de Celso Passos, que chegou a ser ministro das Minas e Energia do governo João Goulart, e de outras figuras. Nessa CPI, a gente defendia que o Brasil se desenvolvesse nessa área, mas com tecnologia própria, com os nossos cientistas e com recursos próprios. Para ter uma ideia, dessa CPI, os membros do MDB foram todos caçados depois do AI-5. E o Brasil não seguiu esse rumo e implantou Angra 1 com a Westinghouse, pacote fechado, não houve nenhum acesso à tecnologia, e até hoje a Angra 1 não funciona direito. Vive mais parada do que fechada. E a nossa ideia na época era aproveitamento do tório, que o Brasil e a Índia são os maiores produtores do mundo, detentores de jazidas de tório, que pode substituir o urânio na atividade nuclear. Então o Brasil teria uma vantagem comparativa sobre Estados Unidos e outras nações importantes do mundo, se desenvolvesse o programa do tório, que agora foi modestamente restabelecido quando o presidente Fernando Henrique esteve em visita à Índia. Então, e o tório aí envolve depois a questão da Vale. Nós estamos aí com risco agora de entregar o tório também para o estrangeiro. Mas, enfim, essa CPI da energia nuclear, na ocasião, eu fiz uma palestra em Ponta Grossa, para vocês terem uma ideia, de 2 horas e 40 minutos sobre isso, na universidade, inclusive, na época, com presença de militares, desde os militares da Aeronáutica e do Exército. Era um assunto palpitante. E o Aureliano Chaves, depois veio a ser ministro de Minas e Energia, que hoje se opõe à privatização da Vale, veementemente, ele estava nessa mesma linha. Bom, requerimento de informações. O Ministério do Planejamento foi criado pelo governo João Goulart e o Celso Furtado, grande economista, o maior dos economistas brasileiros, merece até um prêmio Nobel de Economia, pelo que ele representa na América Latina, na interpretação dos fatos macroeconômicos, na interpretação dos melhores caminhos para alcançar o desenvolvimento da América Latina. Pois bem, Ministério do Planejamento do governo João Goulart, Banco do Brasil, e eu militei nessa área. A SUMOC, na época, a Superintendência da Moeda do Crédito, que veio depois a se transformar em Banco Central, era dentro do Banco do Brasil. A CASEX, a Carteira de Comércio Exterior, era dentro do Banco do Brasil. Me permitiu, então, um grande conhecimento na época que eu tive no banco. Daí fui eleito deputado federal, eu tinha fontes, eu tinha acesso a fontes que outros não tinham. O BNDES, criado no governo do presidente Vargas, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, quando eu fui deputado federal, eu tinha muitas fontes que me forneciam material. E o governo, na época, era muito entreguista. Queria, inclusive, na época, já vender a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Queria privatizar a Petrobras. Era um governo que, na tempo do Roberto Campos, muito entreguista. E houve aquela Alzheimer, né, financiamentos externos, comprometedores, o projeto Booz Allen na siderurgia, que era uma empresa de consultoria norte-americana, e eu tinha essas informações todas, que vinham para o meu gabinete, e transformava aquilo em requerimento de informações. Eu fiz 82 requerimentos de informação com assuntos concretos, objetivos ao governo federal, expondo os fatos. Eu já sabia, mas não podia dizer que sabia, porque a fonte não podia aparecer. Então eu transformava em requerimento de informação para o governo ser obrigado a responder
com aqueles fatos. O que ele, aliás, Mas também não contava nada. Que, aliás, é o que ele não fazia. Não, ele não respondia. Bom, então a gente com essa atuação parlamentar, e aqui a imprensa do Paraná toda divulgando, e a gente fazendo um bom relacionamento político com o governador da época, o governador Paulo Pimentel, que estava fazendo um bom governo, e eu lá na Câmara, fazia a ressonância das iniciativas mais importantes aqui do Paulo Pimentel. E o João de Matos Leão, secretário de Interior e Justiça, meu colega de faculdade de Direito por 5 anos, meu companheiro de CPUR. Nós fizemos o curso de preparação de oficial da reserva juntos, e nas manobras militares que a gente fazia, ele era meu companheiro de barraca, eram 2 em cada barraca. Então o Matos Leão era muito meu amigo pessoal, é meu amigo pessoal até hoje. Então a gente tinha uma ligação com pessoas do governo na época, o deputado Aníbal Cury também, que tinha sido autor da emenda Léo, a emenda para reduzir o limite de idade. Nós tínhamos muitos amigos na área governamental. E havia, na época, também uma hostilidade latente entre o governador Paulo Pimentel e o ex-governador Ney Braga. Hoje são amigos, mas na época... Então, eu realmente, além do MDB, que era forte, nós estávamos com cunhas nas áreas governistas, não só da capital, como no interior. Não só da cúpula, como no interior. Mesmo porque alguns companheiros do antigo PTB, perseguidos no interior, acabaram indo para a arena para se salvar, ou se safar das perseguições locais. Enfim, a nossa candidatura crescia, o nosso nome era lembrado para governador, o Silvio Inés e outros lançaram o Léo 70, que circulava pelo Paraná inteiro, papelzinho Léo 70, que era a eleição de 1970. Enfim, a gente tinha realmente uma expectativa, não digo de ganhar a eleição, mas de fazer uma boa eleição para governador, mesmo porque não havia outro nome do partido. Lá quando eu lembrei, em 55, né? 55, estou perdido no tempo. 65 tinha o Amauri, tinha o Maculã. Agora, na 68, 69, era só eu. Só você. Quer dizer, todos os companheiros do MDB do Paraná inteiro só projetavam o meu nome. E a gente tinha essa possibilidade realmente boa de ser candidato e se eleger governador. Mas daí veio o AI-5. Vejam vocês coisa interessante. No dia 13 de dezembro de 1968, nessa data eu fui escolhido patrono da turma dos engenheiros agrônomos do Paraná. E na escolha, dentro da turma, concorreram o Ney Braga e o Rio Azul, que são 2 figuras importantes, exponenciais da política paranaense. Mas, por força das questões políticas da época, os estudantes muito contra o governo na época, querendo mais abertura, contra o 477, que era um decreto que expulsava o estudante da faculdade, o que acontece? Os engenheiros que iam se formar agrônomos, os engenheiros agrônomos me escolheram para patrono, derrotando essas 2 figuras. Bom, e a formatura era no dia 13 de dezembro. Eu vim de Brasília no primeiro avião, na época da VASP, que saía 2 horas. Fiz escala em São Paulo, cheguei em Curitiba. Os outros, do outro avião seguinte, foram todos presos, deputados federais. Porque daí houve a formatura, o Flávio Suplicy Lacerda me mandou o bilhete. Você quer falar? Eu digo, poxa, vai fechar aquilo lá. Não tinha fechado ainda. Eu vou dar meu último pronunciamento aqui. Daí fiz improviso, um discurso como patrono, que até hoje os engenheiros agrônomos relembram. E à noite estava festejando na casa de um formando, quando chegou o professor Homero Barros, irmão do nosso querido Mário de Barros, saudoso. O Mero também já falecido. Vocês estão falando em política aí, agora acabou o Gama e Silva, acabou de ler uma conclamação pela rádio e televisão, o Congresso foi fechado, o governo editou aí 5, já foi cassado uma porção de gente. E é bom lembrar o seguinte sobre cassação. O atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, grande jurista, foi cassado. O atual presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, foi cassado na sua cátedra e obrigado ao exílio. O governador de São Paulo, Mário Covas, o governador do Marcelo Alencar, do Rio de Janeiro, os 2 maiores estados econômicos do país, o Miguel Arraes e talvez outros, também foram cassados pelo regime militar. Sendo que o Mário Covas era o líder da bancada, da qual eu fazia parte. E eu próprio fui cassado no dia 13 de março. Eu estou dando essas explicações, que aí a opinião pública não conhece muito bem aquela época, muita gente mais jovem. Cassado, por quê? Direitos políticos suspensos. Naquela época perdia os direitos políticos o cidadão que combatia o governo, que defendia causas nacionalistas. Ele sabia da cassação pela Voz do Brasil. Ele não respondia a processo, não podia se defender, não sabia por que foi cassado. Então eu estou dizendo aqui que eu fui cassado e na época
eu esperava realmente ser cassado. Não ser cassado, para quem exercia mandato parlamentar federal, era uma desonra. Quem realmente fazia oposição ao governo e não era cassado, eu me lembro que o meu grande amigo Fernando Gama e Souza, que era deputado federal, o Fernando ficava torcendo para ser cassado e acabou não sendo. Então ele se considerava diminuído. Mas como? Será que eu sou tão fraco como deputado que não me caçam? Então, na verdade, a gente foi cassado, daí não pôde disputar. E acabaram com a eleição. Daí a eleição de 70 não foi mais direta, foi indireta. E continua indireta até, sei lá quando, o Richa. Até a eleição do Richa, a eleição de governador no Brasil era indireta, escolhida pela Assembleia, enfim, biônico. Como houve também os senadores biônicos. Foi aí que se frustrou, pela segunda vez, a candidatura do Léo de Almeida Neves ao governo do Estado. Vamos correr um pouco para o presente. Sim, vamos lá. O Léo é integrante de um movimento, lidera um movimento com relação à Vale do Rio Doce, que está na ordem do dia com a sua privatização já proposta, com o edital já de venda já publicado. Vamos conversar sobre essa pretensão de vender a Vale, Léo. Na verdade, aqui em Curitiba, existe o movimento Reage Brasil. Aí na Rua 15, na Rua das Flores, tem aí umas 30 barracas para assinatura do povo contra a privatização da Vale. Vejam que absurdo. Foi publicado esses dias o resultado do exercício do ano passado da Vale. A Companhia Vale do Rio Doce lucrou no ano passado 640 milhões de reais. Sem contar os impostos que o governo arrecada, Estado, município e federal, só em dividendos o governo vai receber aí seus 160 milhões de reais. Milhões, hein? O ano passado, a Companhia Vale do Rio Doce exportou 1 bilhão e 680 milhões de dólares. 1 bilhão e 680 milhões de dólares. Foi a maior empresa exportadora do Brasil. Nenhuma sequer se aproximou da Companhia Vale do Rio Doce. Ela é a maior mineradora de ferro do mundo. Ela tem jazidas de ouro, consideradas por um geólogo canadense, consultor da Vale, que deu um parecer recente, as maiores e mais ricas jazidas de ouro do mundo. Ela é detentora de reservas de tório, de níquel, de manganês, enormes. O Brasil tem uma vantagem comparativa sobre o G7, o grupo dos 7 maiores países do mundo, que são os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Canadá. O Brasil tem reservas de minério que esses países não têm. Manganês, por exemplo, que é fundamental para fabricar o aço. 2 empresas americanas que atuaram no Brasil, no Amapá, a US Steel e outra em Minas, exauriram as reservas de manganês do Brasil, tiraram tudo. E minério não se renova, e mandaram para os Estados Unidos armazenar. Então, em uma área que o Brasil pode diminuir a distância econômica que o separa das grandes nações do mundo, que é essa área mineral, o governo resolve vender a Vale, que certamente será comprada por empresas estrangeiras. Se for privatizada, tomara que pelo menos o Antônio Emílio de Moraes participe de um pool que venha adquirir. Eu vou lutar até o último momento, eu e meus companheiros, contra a privatização, inclusive no judiciário, que agora os caminhos estão se estreitando. O governo publicou edital há 2 dias atrás, uma semana atrás, 2, recentemente, enfim. E a privatização vai. Mas nós vamos lutar até o último momento. O Congresso está fraco, devia ter organizado uma CPI em torno do assunto, devia ter votado para esse assunto ser submetido ao Congresso. Isso é uma lei do Collor ainda, do Collor que remeteu para poder privatizar a Vale sem precisar do Congresso. Mas o Congresso até agora não teve uma atitude bem viril nisso. Então eu acho que o caminho agora é judiciário. E falar em judiciário, na posse do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, do vereador Wilson Rebaque, recentemente ocorrida, ele, no seu discurso, belíssimo discurso, reproduziu um pedaço aliás, todo o artigo do Manuel de Oliveira Franco Sobrinho e um pedaço de um artigo meu contra a privatização da Vale, e ele próprio defendeu a tese que a Vale não deva ser privatizada, ou então que se faça um plebiscito para o povo decidir. Enfim, eu acho uma vergonha essa venda da Vale, contraria o interesse nacional, mesmo porque o resto do território brasileiro está livre para o capital estrangeiro e privado estrangeiro e brasileiro atuar. A reforma constitucional que se fez não cria nenhuma peia, nenhuma restrição. Então não há nenhuma razão de ordem econômica, de ordem financeira, uma empresa lucrativa, não há empreguismo, não há notícia nenhuma de corrupção. Uma empresa que arrecada divisas para o país, que dá lucro, que dá emprego, não há nenhuma razão
econômica, política, estratégica para vender a Vale. Pelo contrário, há muitas razões estratégicas para não vender a Vale. Tem outro detalhe importantíssimo. E com a Vale você vai também, Léo, não é? Com certeza, você vai também um pedaço da soberania nacional. Exatamente. Você levantou uma questão que eu ia chegar lá. A coisa é muito grave, né? A Vale do Rio Doce tem uma concessão do governo federal de serventia. Eu vou dizer isso aqui, estou dando primeira mão, hein, no Brasil, esse assunto. De 500 mil hectares. Companhia Vale do Rio Doce. As subsidiárias da Vale, onde tem já empresa estrangeira, mas a Vale é majoritária, tem outra área reservada de 1 milhão de hectares. Com essa privatização, se ela acontecer, uma área de 1,5 milhão de hectares do Brasil vai virar uma espécie de servidão, uma espécie de protetorado, de enclave de empresas estrangeiras no Brasil, se for comprado por empresa estrangeira. Isso vai me lembrar a China do século passado, em que a Inglaterra tinha um pedaço, a França outro pedaço, a Itália outro pedaço, que nos clubes lá na China, aqueles clubes privados, tinha lá tabuleta, proibido entrar cachorro e chinês. Depois a China conseguiu se recuperar, hoje aí para ser a maior nação econômica do mundo aí brevemente, disputando com os Estados Unidos a primazia. Muito bem, vejam que o Brasil está correndo risco, e mais a Amazônia. Soberania nacional, a Amazônia, porque a Vale está lá na Amazônia, entregando a Vale. A Amazônia, e há muita gente no mundo, inclusive o ex-presidente Mitterrand, o ex-presidente Wilson dos Estados Unidos, que defende a internacionalização da Amazônia. A venda da Vale abre um caminho para fortalecer a tese da internacionalização da Amazônia. E o pior, que depois de vender a Vale, são capazes de querer vender a Petrobras, depois privatizar o Banco do Brasil, e no fim, é capaz de ter gente por aí que defende a internacionalização da própria Amazônia. Mas eu espero que a reação do povo na rua, jovem com cara pintada, impeça essa privatização, que é antipatriótica, é antinacional e realmente fere a soberania do país. Então, no final do programa, infelizmente, eu só quero aproveitar e ter uma oportunidade de agradecer ao Léo de Almeida Neves, que eu fiz poucas perguntas ao Léo, porque eu conheço toda a vida dele. Nós conhecemos tudo. Ele falou tudo, um pouco, do que aconteceu na sua vida política. Mas a sala exclusiva terá que trazer novamente, convidar novamente o ex-deputado federal, esse grande político que o Paraná tem, não, para um novo programa na sala exclusiva, para que possa relatar mais coisas para vocês, para toda, principalmente a juventude paranaense, saber dos acontecimentos do político do passado. Quero agradecer a você, Léo, sua presença aqui hoje na sala exclusiva, antecipando um pouco o Enéas Faria. Léo de Almeida Neves, chegamos realmente ao final do nosso tempo, mas vamos terminar com a sua palavra. Não, eu queria, ao Enéas, ao senhor, dizer que foi gratificante para mim comparecer a este programa que é muito importante para o Paraná. Aqui está se reunindo opiniões e depoimentos de pessoas que passaram pela vida pública do Estado e criando um verdadeiro repositório de fatos e de acontecimentos